Fala, aprovados! Como vocês sabem, no nosso programa de mentoria, nós temos uma importante ferramenta voltada a ajudar e acelerar o seu processo de aprovação, que são os nossos encontros coletivos, exclusivo para os nossos assinantes. E como funciona esses encontros coletivos? 2 vezes por mês, em regra toda primeira e terceira segunda-feira de cada mês, através de reuniões coletivas, nós vamos nos encontrar onde eu vou trazer temas importantes, assuntos, provas a serem corrigidas, vamos trabalhar com questões de concursos, além de aulas e revisões voltadas para te auxiliar e te preparar cada vez mais para o seu tão sonhado concurso público. Tudo isso pensando em você e para aumentar o seu rendimento. Assista este vídeo com uma aula gratuita e assim você vai conhecer mais sobre os nossos encontros coletivos. Para saber mais como funciona nossos programas de mentorias, dá uma olhada no meu site www.vouseraprovado.com e também conheça nosso serviço de consultoria. Tudo está lá para você no nosso site. Além disso, também se inscreva no nosso canal para você ter acesso a todas as dicas, aulas, informações, conteúdos que vão te ajudar na sua aprovação. Segue a gente no Instagram, @DeltaThiagoPaixão, e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, cujo link você vai encontrar na descrição deste vídeo. Pronto, boa noite a todos, bem-vindos à nossa aula coletiva, nossa primeira do mês de dezembro. E hoje a gente vai estudar por questões e vamos trazer questões de princípios administrativos. Então, quem não recorda do tema princípios administrativos, nós vamos já começar a estudar por questões, porque eu vou fazer questões com vocês. Beleza? Dúvidas, podem mandar, podem ligar o áudio, podem mandar pelo chat. Inclusive, eu não estou com o chat aberto, deixa eu até abrir meu chat aqui, senão eu fico doidinho. Pronto, chat aberto. Eu vou compartilhar minha tela já com vocês. Qualquer dúvida pode ligar o áudio, pode mandar pelo chat. E o resto, vocês já sabem como funciona, que não é a primeira vez de ninguém. Tirando da Suzy. O resto é toda a primeira, já não é a primeira vez. Beleza? Quem não lembra de princípios administrativos, sabe, quem já está comigo há algum tempo, sabe que eu encho muito o saco com as questões, com os conceitos introdutórios. Por quê? E principalmente direito administrativo, que é uma das disciplinas que eu dou aula. Porque se você não entende princípios administrativos, você não entende o direito administrativo. O direito administrativo ele é baseado nos seus próprios princípios. Não existe código de direito administrativo. Existem várias leis esparsas. Então, o que a gente tem? Nós temos princípios que são aplicados a todas as esferas do governo e todas as esferas federativas e todas as atribuições e funções administrativas. Então, tudo que se você pensar no direito administrativo, ele vai vir dos princípios. E se você não entende princípios, você, infelizmente, não entende direito administrativo. Portanto, é muito importante que você tenha na cabeça essas questões. Cara, você pensar em intervenção administrativa, o que é intervenção administrativa? É o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. A ideia da impessoalidade e da legalidade também está lá. O poder de polícia é baseado na impessoalidade, na legalidade, na supremacia do interesse público sobre o privado. Então, os atos administrativos também tem que ser baseados nesses princípios. A responsabilidade civil administrativa também. Então, a lei de licitações, o que é a lei de licitação? Nada mais é do que uma amostra do princípio da impessoalidade. É você dar a oportunidade a todos aqueles que querem participar de contratações e serviços com a administração pública, você dá oportunidade para todas as pessoas e não beneficiar uma pessoa só. Dá oportunidade para que todos apresentem suas propostas de maneira impessoal e você vai avaliar a proposta e não a pessoa. Isso é um corolário do princípio da impessoalidade. De novo, se você não entende princípios administrativos, você não entende administrativo. Uma vez uma aluna virou para mim, porque eu tinha colocado no programa de estudo dela, botei princípios. Ela falou, cara, mas princípios não tem no meu edital. Eu, calma, se acalme, como sempre. Velho, você não vai entender o resto do seu edital. Pode não ter no seu edital ali escrito princípios administrativos, mas ele vai ser cobrado de maneira indireta. Porque não tem como você estudar direito administrativo sem você começar pelos princípios. Então, quem não entende
princípios administrativos não entende direito administrativo. Terceira vez que eu falo isso, para deixar muito bem claro. E muitas das dúvidas que vocês podem ter depois é porque vocês não souberam pensar, não souberam trazer a interpretação dos princípios e colocar eles no caso concreto. Porque nada mais são do que os princípios, nada mais são do que sistemas axiológicos que vão trazer normas abstratas, vão trazer valores abstratos que você vai ter que lidar com eles no caso concreto. E no caso concreto você faz a comparação entre aquilo que a norma quis, aquilo que ela pretendeu ser e aquilo que ela vai ser aplicada. A ideia que vai ser aplicada. Passada a bronca introdutória, vamos para os princípios. Deixa eu apresentar minha tela. Abrir aqui o que concursos para vocês. Todo mundo tá aí? Todo mundo consegue ver? Opa, fiz coisa errada. Pronto, melhorou. Todo mundo tá aí vendo a tela? Sim. A primeira pergunta. Banca IBFC, órgão CESAC, de 2022, agente administrativo. O nepotismo é uma conduta repugnante que contraria a moral comum. Observa-se, contudo, que, além de atingir o senso comum de justiça, tal prática afeta um princípio maior na Constituição Federal. Ou seja, o princípio da o que o nepotismo mais afeta? Impessoalidade, legalidade, moralidade ou publicidade? Impessoalidade. E aí? Quem mais disse? Todo mundo, a grande maioria aqui, na verdade, já está comigo há algum tempo, então já estudou esse tema. Eu não quero que só a Carol responda. Nepotismo afeta moralidade. Moralidade, então temos um também. Qual mais? E aí? Acho que é moralidade também. Moralidade. A súmula vinculante do STF que vedou nepotismo, num julgado, uma das coisas que eles bateram na súmula foi o princípio da moralidade. Só que essa questão, se a gente pode marcar aqui de forma correta, tanto moralidade quanto impessoalidade. Então essa questão aqui, eu já vou dizer para vocês, ela não está uma questão passiva de recurso. Ela não está completamente certa. Porque se a gente marcar tanto moralidade quanto impessoalidade, está correto. Porque o nepotismo ele vai atingir tanto a moralidade administrativa, que é a ideia que você dá de proibição de contratação com interesses diversos, que não seja a ideia da melhor atividade administrativa, também como ele vai atacar a impessoalidade. Porque, querendo ou não, se você privilegia parentes seus, pessoas com relação de afeto sua, você está atacando o quê? A impessoalidade também. Só que, numa regra geral, nós pensamos em nepotismo e princípio da moralidade. Mas, de novo, essa questão ela é passiva de recurso, porque tanto o nepotismo ataca a impessoalidade quanto a moralidade. Beleza? Mas, em concursos públicos, em razão da súmula vinculante do STF, em razão do julgado e do que foi dito naquele julgado que criou a súmula, eles falaram em princípio da moralidade. Fechou? Vamos lá. Assinale a mesma banca, ó. Não, vou mudar aqui de banca. Acerca da organização administrativa. Não, isso aqui tá. Não, aqui tá a organização administrativa. Aqui, pronto. Sobre os princípios do direito administrativo, assinale a afirmativa que não encontra amparo na doutrina pátria. A Constituição Federal traz os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo estes os únicos princípios aplicáveis à administração pública previstos na Lei Maior. Vamos analisar questão por questão. A Constituição, ela traz os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 37, caput da Constituição. Sim. São os únicos no texto constitucional? Não. Temos mais o que? Contraditório, ampla defesa. Nossa, Temos tem mais o que muito. na Constituição? Temos proporcionalidade, temos vários princípios lá na Constituição, se você analisar. Vários princípios implícitos. Direito administrativo brasileiro, alguns autores defendem que a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público
são considerados supraprincípios ou superprincípios. Isso está certo ou errado? Está errado. O direito administrativo, presidente. E aí? Quais são os dois grandes princípios que fundamentam o direito administrativo? Os outros princípios são considerados desdobramentos desses. A supremacia do interesse público. E? Disponibilidade do interesse também. Legalidade, não é? Supremacia Não. e A legalidade. supremacia do interesse público e a indisponibilidade da coisa pública. Aqui falou indisponibilidade do interesse público. Pode ser, mas é a indisponibilidade da coisa pública. Mas vamos lá. Ofende tanto o princípio da moralidade quanto da impessoalidade a nomeação de parente até o 3º grau da autoridade nomeante por sua influência para exercício de cargo em comissão na administração pública. É o que eu falei para vocês, que aquela questão estava passiva de recurso. A súmula vinculante que veda o nepotismo, ela atende tanto o caráter da moralidade quanto o caráter da impessoalidade. Então, isso aqui está correto. D. A lei que regula o processo administrativo federal define razoabilidade e proporcionalidade como adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Está correto ou está errado? Acho que está errado. Correto. Errado? Não, Corretíssimo. tá certo. Corretíssimo. Isso que é razoabilidade e proporcionalidade. Lembra? Adequação suficiente. Como é que é? Adequação suficiente, não, a proibição do excesso, ou proibição do atendimento deficiente e tudo mais. Mas aqui a questão está pedindo: assinale a afirmativa que não encontra amparo na doutrina pátria. Letra A? É que estava errado. Beleza? Aqui a questão, ela tratou indisponibilidade do interesse público como indisponibilidade da coisa pública, como sinônimos. Não é o correto, não se fala isso corretamente, mas, tendo em vista que a questão queria a alternativa errada, e a alternativa que mais estava errada ela era a letra A, então, vamos para a letra A. Defensoria do Amazonas, analista jurídico e defensoria, banca FCC. De acordo com a Constituição Federal, são princípios expressos que regem a administração pública direta e indireta: legalidade, impulso oficial, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Supremacia, moralidade, legalidade, publicidade e eficiência. Impessoalidade, eticidade, sociabilidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impulso oficial, eticidade, socialidade e operabilidade. Princípios expressos, aqueles do artigo 37 da Constituição, quais são? LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Regra mnemônica que todo mundo sabe: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Repita isso 10 vezes e você nunca mais esquece. Eu tentei. Você nunca mais esquece. Letra B. O ato administrativo consiste na publicação da nomeação de novos servidores públicos no Diário Oficial do Estado do Amazonas, atende ao princípio qual é o que tem que fazer. A administração, ela não somente... Porque o que é o princípio da legalidade? O princípio da legalidade é aquilo que a administração só pode agir se a lei assim o permitir. A legalidade administrativa não é a mesma coisa da legalidade privada. Diferente do direito privado, em qual nós podemos fazer ou deixar de fazer alguma coisa, salvo se a lei não permitir, no direito administrativo, a administração pública apenas pode fazer ou deixar de fazer algo se a lei assim disser. Aí temos a impessoalidade, que é aquela administração sem rosto. A administração, ela não vê a quem ela está beneficiando, e ao mesmo tempo a administração não tem uma pessoa. Você não fala: o presidente Bolsonaro, atual presidente, né, que fez construir... Não, você não pode fazer uma propaganda por isso. Você tem que fazer assim: a União Federal, o governo federal, é a administração sem rosto. Nós temos a moralidade, que a gente já falou, e nós temos a publicidade, que não basta a administração fazer alguma coisa
e essa coisa ser impessoal, essa coisa atender à moralidade, ela também tem que dar publicidade aos seus atos. Justamente por quê? Porque o administrador, assim como a lei, o que é a lei? A lei é a expressão nossa da sociedade. Nós elegemos representantes que vão criar a legislação que vai dizer o nosso caráter do dia a dia. Só que para nós sabermos, até porque para a gente não possa alegar desconhecimento da lei, essa lei tem que ser pública, ela tem que ser tornada pública. A publicação, inclusive, não é eficácia da lei. Não quer dizer que a lei vai entrar em vigor com sua publicação, nem nada. Ela tem um tempo de entrar em vigor dela, que vai garantir a eficácia. Mas ela tem que ser dada a publicidade. Da mesma forma, os atos administrativos também têm que ser dados à publicidade. Por quê? Por questão fiscalizatória. Além das questões morais, legais, também questão fiscalizatória. Nós, como cidadãos, nós elegemos aqueles que vão tratar da coisa pública. Lembra? Indisponibilidade da coisa pública. A coisa pública não é do gestor. Ele é do povo. É coisa pública. Res pública. Logo, tem que haver uma fiscalização. E essa fiscalização ela só é possível com a publicidade. Então, o ato de nomeação, o ato de que você nomeia um servidor público e você dá publicação no Diário Oficial, atinge o princípio da publicidade. Beleza? Alguma dúvida sobre os princípios que foram tratados? Não. Quem ficou com alguma dúvida sobre os princípios, tem um vídeo meu lá no canal que fala sobre esses princípios expressos no artigo 37, caput da Constituição Federal. Cadê? Não, isso aqui é muito fácil. Investigador de polícia, PC São Paulo. O trabalho policial requer em diversos momentos discrição e cuidado com informações que devem ser mantidas sob sigilo, em razão do seu interesse para as investigações criminais. Considerando os princípios constitucionais da administração pública, é correto afirmar, a respeito da publicidade dos atos administrativos, no âmbito da Polícia Civil, que vamos julgar item por item. A preservação do sigilo de informações bancárias transferidas à Polícia Civil por instituição financeira em decorrência de decisão judicial é contrária ao princípio constitucional da publicidade. Exemplo. Eu tô lá na delegacia, fiz uma representação de medida cautelar pela quebra do sigilo fiscal e bancário. O juiz vai lá, concede, passa os dados para mim, eu vou lá, analiso os dados, faço um relatório através deles e aí eu trabalho na minha investigação. Esses dados fornecidos para mim, eles são públicos? Não. Não, né? São protegidos pelo sigilo constitucional. Sigilo das informações, direito à privacidade e intimidade. O juiz, o que ele fez? Ele quebrou esse sigilo durante um período em prol do interesse público, que é a atividade criminosa que ocorreu e precisa ter uma investigação, e concedeu essas informações à autoridade policial que está investigando. Com o acesso, é claro, o que os documentados, eles podem ter acesso à parte, assim como ao Ministério Público e tudo mais. Mas isso não é da publicidade, isso é o direito de defesa e tudo mais. Mas aí todo mundo vai poder ter acesso àquilo? Não, cara. Porque é o sigilo constitucional. O juiz, o judiciário, ele apenas deu uma baixada. Como se fosse assim, uma suspendida para algumas hipóteses desse direito constitucional. Entendeu? Mas isso não quer dizer que eles têm que dar publicidade. Aí chega o jornal lá, eu quero ter acesso aos dados aí. Não pode. O juiz permitiu ao policial fazer isso. E aí juntar os autos do inquérito, que aí vão poder as partes que estão ali no processo judicial. Ponto. Então, não ofende o princípio da publicidade. B. O princípio da publicidade, no âmbito das atividades policiais, deve ser sopesado em relação a outros princípios e garantias fundamentais. E aí tá tudo bem. Nenhum princípio é absoluto. Os princípios eles devem ser analisados em cada caso concreto e ser ponderados em cada caso concreto. Como a garantia da privacidade ao sigilo da correspondência e também em relação ao princípio administrativo da legalidade. Até então tá tudo correto.
princípio da legalidade, publicidade, todos os princípios ele tem que entrar no parâmetro. Mas vamos olhar as outras questões. C. O princípio constitucional da publicidade justifica a transferência de informações sensíveis sobre investigações policiais a jornalistas e veículos de imprensa, desde que devidamente cadastrados no Ministério das Comunicações. Está certo ou errado? Errado. Erradíssimo. Erradíssimo. Não é nem pouco errado, é muito errado. Como eu falei, é a mesma justificativa da letra A. D. O princípio constitucional da discrição no âmbito das atividades policiais. Existe esse princípio constitucional da discrição? Não. Concordem? Não existe. Concordem? Não existe princípio constitucional da discrição. Mas vamos lá. Refere-se a atos administrativos não vinculados pela lei para os quais é livre a avaliação de mérito e oportunidade administrativas. Aquela hora que você está fazendo a prova, você olha para cá e fala assim, mas hein? Quando foi que eu vi isso? Isso nunca existiu. Já começou errado. O princípio da eficiência administrativa requer o compartilhamento de informações protegidas por sigilo com outros órgãos policiais e de inteligência, sendo despiciando a prévia autorização judicial e legal específica para tal compartilhamento. Não façam isso. Imagina você estar numa investigação, tá lá. Pô, tem um amigo meu que trabalha na de homicídios. O cara tá investigando a mesma coisa ali, ele tá pensando assim, tem uma coisa em comum. Eu vou pegar essas informações que eu recebi, que eu pedi a quebra de dados do telefone, e vou passar para ele. Tá correto isso? Errado, meu irmão. Você pode tomar uma corregedoria forte por conta disso. Toda transferência de informação protegida por um sigilo, um direito constitucional, ela depende de prévia autorização judicial. Então você não transfere de graça. Você fala que o juiz autorizar, beleza, transfira. Até para se resguardar. Então qual é a alternativa correta? A mais correta é a letra B. Beleza? A análise sempre, quando vocês pegarem, por exemplo, quem fez PC Goiás agora, eu recebi de alguns anos, falaram, cara, a questão, uma prova extensa, foi pesada, muitas questões, texto grande. Por isso que eu falo, eu sempre mandei para vocês lá no grupo, cara, quem for fazer PC Goiás, faça com calma, analisa questões. Por isso que eu gosto de trazer para vocês aqui prova, de trabalhar questões, para vocês aprenderem a fazer prova, que é analisar alternativa por alternativa. Às vezes, você não vai encontrar de cara a alternativa correta, corretíssima. Mas quando você analisa as outras, você fala assim, essa aqui está mais correta. Então, beleza, eu vou marcar essa. Essa está mais errada, eu vou marcar essa. E por aí vai. Bora lá. São princípios da administração pública, exceto moralidade, publicidade, impessoalidade, legalidade e eficácia. Existe o princípio da eficácia? Existe da eficiência. É a mesma coisa? Não. Poderia, né? Se você for olhar pelo verbete, até poderia ser a mesma coisa, mas a Constituição fala em eficiência, então a gente vai seguir o texto constitucional. Botou todo mundo aqui bonitinho, porque não vai, porque trouxe uma outra palavra para dizer eficiência. Mas eficácia é diferente de eficiência, né? Mas num contexto interpretativo pode ser igual, mas eficácia é uma coisa, eficiência é outra. E não existe princípio da eficácia, viu? Nos contratos administrativos, agora eu provo para vocês que princípios são a base de todo o direito administrativo. Nos contratos administrativos, a interpretação favorável ao interesse público primário diz respeito àquela em que, cabendo mais de uma interpretação sobre determinado princípio contratual, deve ser adotada aquela em que qualquer cláusula que contraria o interesse público deve ser considerada não escrita quando dá avença entre administração e contratado. Parece correto, né? Não. Vamos assim, contrato administrativo, se existir uma cláusula que contraria o interesse público, ela tem que ser considerada não escrita? Calma, aí que eu falo, analisar alternativa por alternativa. A solução que restringe os interesses do particular, aplicando interpretação literal e restritiva aos dispositivos contratuais que lhes consagrem benefícios, mais ou menos errada.
a solução mais favorável aos interesses da coletividade, o que necessariamente não significa dever de optar pela melhor interpretação conforme interesse patrimonial da administração contratante, mais ou menos errada também. A que confira presunção relativa de legitimidade, considerando-se até prova em contrário que as cláusulas estão sendo praticadas conforme as disposições legais, ou é a solução que permita a alteração unilateral pela administração pública, sempre que um motivo superveniente de interesse público afetando as disposições do contrato inicialmente avançado. E aí? Cabendo mais de uma interpretação nas cláusulas contratuais, como é que deve ser adotado? A solução mais favorável aos interesses. E, talvez. E. E? Quero mais respostas, vamos lá. É porque a A nessa qualquer, que não sei. Qualquer uma que contraria. Vamos pensando aí. Eu não sei. Eu não sei. Eu gosto quando a pessoa admite. Mas vamos lá, velho. Eu quero ver chutes também. Pode chutar. Eu acho que é. Ah, é? Eu vou marcar de acordo com vocês. Opa, baixei aqui, irmão. Peraí. Já volto. Fiquei. Como é que é o nome? Fiquei entusiasmado vendo vocês pensando. Vai lá. Dá uma olhada aí. Baixou aí? Pronto. Eu iria na E. Hã? Eu iria na E mesmo. Eu também iria na E. Não sei se a gente tá pelo menos bom de chute. Se vocês estão bons de chute. Vai, cadê? Vou marcar, vamos ver. Porque a letra. Peraí, vocês falaram qual? E. É de escola. A solução que permite alteração unilateral pela administração pública, sempre que o motivo superveniente de interesse público ocorra afetando as disposições do contrato inicialmente avançado. Existe este princípio na questão contratual? Existe. Mas não é o princípio. Mas não é o princípio, é uma possibilidade do interesse público. Uma possibilidade que isso ocorra. Não é um princípio do direito contratual. Mas o verdadeiro interesse público primário é aquele interesse da coletividade, que interessa à administração pública. Então, sempre que a gente pensar no interesse público primário, que é no interesse público, nós devemos entender o quê? Que as disposições contratuais, elas sempre devem ser lidas a favor da administração pública, porque a administração pública ela não está agindo como particular. Ela está agindo como uma coisa coletiva. Então, ela tem que ser beneficiada. Então, a solução mais favorável ao interesse da coletividade, o que necessariamente não significa o dever de optar pela melhor interpretação, conforme o interesse patrimonial da administração contratante. Por quê? Porque a administração pública ela tem interesses primários e interesses secundários. Interesse público primário e interesse público secundário. Lembra? Qual é o interesse público primário? É aquela supremacia do interesse público. Aquela ideia de você gestar pela coisa pública. Qual é o interesse público secundário? É que a administração, ela às vezes se coloca no mesmo patamar que o particular. Quando ela se colocar no mesmo patamar que o particular, em contratações de serviços e tudo mais, ela não está agindo só no interesse público, ela está agindo no interesse da administração como instituição. É como se a administração agisse como uma empresa na contratação. Aí nós chamamos isso de interesse público secundário. Este interesse público secundário, ele não merece a guarida dos princípios constitucionais. Então,
Quando a administração estiver agindo no interesse público primário, aí sim, a interpretação deve ser mais favorável à administração. Quando ela estiver agindo no interesse público secundário, tem que haver um equilíbrio entre as partes. A Porque coletividade não... entra no primário? Oi? A coletividade entra no primário? A coletividade entra no primário, exatamente. Porque não a letra E. A solução que permita a alteração unilateral pela administração pública sempre que um motivo superveniente de interesse público ocorra, afetando as disposições do contrato inicialmente avançado, porque tem regras contratuais. Uhum. Tem que ver se a administração pública vai... Qual é o interesse público? Primário ou secundário? Se o interesse público for secundário, não pode ter alteração. Se for interesse público primário, aí vai para a lei específica. A mesma história para as outras questões. Então, não é... O que essa alternativa mais tratou foi do interesse público. Se você saber a diferença entre interesse público primário e secundário. Porque se você for na A ou na E, eles estão falando de interesse público genérico. Então, nós temos que pensar em interesse público primário. O diretor de determinada unidade prisional nomeou sua filha, mestre em Direito, para o exercício de cargo em comissão de assessoramento sob sua subordinação hierárquica. À luz do entendimento do STF, a referida nomeação é compatível com o ordenamento jurídico com fundamento no princípio da eficiência? Pode? Não pode. Claro que não pode, cara. Nepotismo. Errado. Agora, já que a gente está falando de nepotismo, para todos os cargos, é vedado o nepotismo? Político, não. Não. Cargos Só que aí políticos tem. não... Então, é que essa questão. Não, desculpa, eu te cortei. Vai, continua. É que essa questão me fez pensar justamente no cargo político, porque tem algumas hipóteses que, por exemplo, se o político nomeia uma pessoa que não tem nada a ver, não tem aptidão, habilidade técnica nenhuma para exercer a função, daí também não pode. Corretíssimo. Isso, inclusive, é o entendimento dos tribunais superiores. A súmula vinculante, ela proíbe os cargos comissionados, que são a função de confiança e cargos em comissão. Ela proíbe isso. Os cargos políticos não estão abarcados pela súmula. Porém, num julgado recente, eu não lembro qual foi o ministro, não sei se foi o Barroso ou foi um outro, ele falou justamente sobre isso. Ele falou, cara, mas também não pode nos cargos políticos qualquer pessoa. A pessoa tem que preencher critérios mínimos. Por exemplo, você não vai botar um cara que é formado em engenharia mecânica, nunca trabalhou na área da saúde para ser secretário de saúde. Ele tem que atender critérios mínimos para dizer por que ele está apto para exercer o cargo, independente de consanguinidade ou relação de afeto. Mas tem que preencher esses critérios mínimos. Então, seu raciocínio foi muito correto, viu, Carol? Para terminar. Mas como é que eles passam? Tem alguns políticos que passam sem ter o mínimo. Por exemplo, eu lembro que teve uma vez que teve um bafafá sobre Tiririca, por exemplo. Fiscalização zero, mas o Tiririca, na realidade, nós estamos falando. Peraí. Vamos lá. A gente está falando em cargos de indicação. Tiririca, ele foi eleito. Aí é outra história. Foi eleito, está tudo bem. Foi eleito deputado. Se ele tinha ou não. E a gente não tem no nosso país regras de qualificações para cargos eletivos. Por exemplo, você não tem a dizer assim, tem que ter ensino superior para ser deputado federal, para ser vereador, para ser presidente. Não precisa disso. Aqui a gente não tem isso. Cargos públicos eletivos são para qualquer pessoa, preenchidos os requisitos constitucionais, que já é outra história. Mas eu estou falando de cargos de indicação. Cargos públicos, políticos de indicação. Exemplo, ministro de Estado, secretário de Saúde, por aí vai. Pegou, Dani? Peguei. Professor, só a título de exemplo. Oi. Na cidade onde eu sou natural, lá o MP entrou, né, com pedido e a juíza à época afastou a secretária de assistência social, que era sempre a esposa do prefeito, né? Ela é dentista. E exatamente por essa justificativa aí, né?
E aí eles recorreram para o tribunal. E aí o tribunal disse que não, que ela estava apta, sim, porque dentro de uma pós-graduação que ela fez, tinha uma disciplina de saúde social, não sei das quantas, e por isso ela estaria apta para a cadeira, né? Teve um caso agora recente, foi um julgado até recente, não sei se foi para agora mesmo, que acho que não sei se foi o STJ ou o STF, eu não estou lembrado, depois eu comento o julgado certinho, mas ele bateu justamente nisso. O cara tinha passado no concurso aqui do BRB em primeiro lugar. Eu vi. Tecnologia, informação, ciência da computação, alguma coisa assim do tipo. Só que a graduação dele não era nessa área. E aí vetaram, a banca vetou. Não, você não pode, você não tem diploma nessa área. Só que o cara tinha um mestrado na área. E o doutorado. E um doutorado também na área. Apesar de a graduação dele não ser na área, o cara tinha um mestrado e um doutorado nessa área. Aí chegou agora no Tribunal Superior e ele falou, não, velho, se o cara tem um mestrado e um doutorado, que são mais do que a graduação, não tem por que barrar ele simplesmente pela graduação. Pode ser... Ele formou em engenharia elétrica. Já não sei. Aí você sabe mais. É bom que você está acompanhando, viu? Gostei que você está acompanhando. Mas aí pode ser que ela tenha usado esse mesmo fundamento. A pós-graduação daria a qualificação necessária para isso. Entendeu? Vamos lá, para terminar. O princípio ele faz 2 anos esse processo, né? Só agora que ele conseguiu. Conseguiu. O importante é conseguir. Vamos lá. O princípio que impõe o poder público de sanar e corrigir os defeitos de seus atos administrativos com a possibilidade de anulá-los ou invalidá-los sem precisar de interferência do judiciário. Denomina-se qual é o princípio que dá à administração a atuação, a poder exercer, poder atuar nos atos administrativos e, inclusive, corrigir os próprios atos sem a necessidade de recorrer ao judiciário. Tutela. Letra C. Exatamente. Tem uma súmula, né? E a última? Tem súmula? Isso mesmo, tem súmula. Só não lembro o número, mas tem súmula. Tem. A administração pública tem como objetivo trabalhar a favor do interesse público e dos direitos e interesses das pessoas que são administradas pelo poder público. Sobre a alternativa, assinale a alternativa incorreta. A administração pública pode ser dividida em administração direta e indireta, todo mundo sabe. A administração direta é composta pelos órgãos diretamente ligados ao ente da federação, como a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Correto isso? O que é a administração direta? O que é o órgão público? São centros de competência. Eles são diretamente ligados aos poderes, inclusive às esferas administrativas. Por enquanto está correto. Administração indireta. Por que eu falo sempre por enquanto está correto? Porque a gente vai analisar o resto das questões. E a depender das outras questões, a gente pode analisar novamente. A administração indireta é feita por órgãos descentralizados e autônomos, mas sujeitos a controle do governo, supervisão. São pessoas jurídicas. Administração indireta, a grande diferença da administração indireta e administração direta é que na administração direta não são criadas pessoas jurídicas, são criados núcleos de competência para exercer a função. Na administração indireta são criadas pessoas jurídicas, então são criados novos seres que vão agir. E podem ser empresas públicas, fundações, autarquias e outras. Correto? Corretíssimo. Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, determina alguns princípios que devem ser seguidos pela administração pública direta ou indireta para a garantia do bom desempenho das atividades de interesse público. Os princípios são legalidade, impessoalidade, imoralidade, publicidade e ineficiência. Pelos meus cornos, né? Não nem mais disso. Bom, para a gente terminar aqui nossa parte de questões. De novo, trabalhem, como sempre, a galera que está entrando agora, sabe que, e a galera que já está aqui há mais tempo, sabe que eu encho muito o saco de vocês com questões. Vocês não vão passar em concurso só assistindo aula, só fazendo leitura. Vocês vão passar em concurso, vai garantir mais a sua aprovação é fazendo questões. Não é só fazendo questões também. Estou dizendo que só eu vou fazer questões e pronto, eu vou passar. Não. Estou dizendo que a mescla de seja aula, seja leitura e questões é que faz você passar. Quanto mais questões vocês fizerem, mais isso vai ajudar vocês com o desempenho das suas provas. Então, façam muitas questões
Trabalhem bastante, sempre façam também a leitura dos comentários. Chegar na prova ou fazer a questão em casa, tem esse hábito de você analisar alternativa por alternativa. Para vocês não irem marcando de uma vez só. Mas eu já achei a correta, tudo bem. Principalmente se você estiver em casa. Se você estiver em casa, é isso que você tem que ter mais na cabeça. Tudo bem, já achei a correta, tudo bem, mas eu vou ler o resto. Porque quando você está em casa, você não está só fazendo questão para acertar. Você está estudando quando você faz questão. E aí você faz essa análise. E quando você faz essa análise, você começa a se dar uma aula e entender como a coisa funciona. Beleza? Vamos, então, nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar mais questões também de direito administrativo. Vou encerrar aqui a gravação e vejo vocês no próximo encontro. Não saiam da sala, que eu vou dar um aviso só para vocês.